Buenos dias, diretamente da nossa TV Zumbilândia para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo, voltando a ler documentos devolvidos pelas promotorias, lembrando que esse documento provavelmente eu já tenha lido para vocês em algum momento em algum dos meus canais, mas devido à seriedade que a gente quer demonstrar em relação ao Ministério Público de Santa Catarina, a devolução de documentos importantes de investigação civil contra a nossa família, no caso Magda e Renato, como está sublinhado aqui, como vocês podem ver, que Magda e Renato foram investigados por esse Ministério Público. Eu vou ler o documento que este Ministério Público devolveu para Renato e Renato devolve para a 10ª delegacia pedindo que seja aplicado o artigo 299 nesta pessoa por ela ter mentido inescrupulosamente na delegacia e usado aquela delegacia para benefícios ilícitos e próprios contra um paciente de leucemia crônica e sua família. Vamos ser lindos, vamos ser verdadeiros e justos, eu e meus filhos, porque nós sabemos que aquela quadrilha armada, como diz minha mãe, até os dentes, com pistola 380, que supostamente não tenha sido investigada em tempo hábil por aquela delegacia, envolve muito mais elementos de extrema esquerda do que apenas os elementos encapuzados que vieram atormentar a casa do Renato. Os objetivos em relação aos filhos do casal, aos nossos queridos filhos, são sinistros desde o momento que nós nos colocamos em desfavor à continuidade das agressões e bullying na escola. E essas ações conjugadas e políticas que ocorrem no lugar de elementas que acham que agora é só usar as instituições para o que der e vier, como se não houvesse amanhã, e que lá dentro não terão pessoas suficientemente capazes de observar os fatos. Eu recebi inúmeras visitas, um absurdo de visitas de especialistas, oficiais de justiça, avaliadora. Todo mundo estava na porta da minha casa trazendo um punhado de mandados, de intimações, um absurdo ao ponto de eu agarrar uma lança e pedir para não prestar mais conta por uma justiça injusta. Imagina o desespero, mediante a quadrilha, atacando desenfreadamente nós, Meg e Renato, por querermos autonomia na saúde e autonomia na educação. Aonde está o problema de ser autônomos na saúde e autônomos na educação, senhor Jorginho Melo, chefe de tudo isso? Aonde está o problema, senhor delegado da Polícia Civil, atual agora neste momento, com relação a de baixo também, você sabe? A autonomia que temos na educação, a autonomia que temos na saúde, já que a segurança pública não chega no lugar, ela só chega para nos abater, ela não chega para nos preservar. Senhoras e senhores, eu sempre falei mal das instituições quando tem que ser criticadas, ser cobradas, e também falo bem quando é feito um bom trabalho. Eu já havia recebido isso da promotoria, mas aqui está claro, nós não estamos recebendo da promotoria. Vou ampliar. Isso que o Renato recebeu vem do Ministério Público, essa carta. E aqui está escrito para a juíza
que trata-se de um inquérito policial para apurar a prática de crimes de perseguição, previsto no artigo 147-A, inciso 1º, 2º e 3º do Código Penal. Com conclusão da investigação, vieram os autos para manifestação. Da análise da documentação acostada, verifica-se ser inviável o procedimento do feito por não haver dados suficientes para justificar a deflagração da ação do Ministério Público. Tipo, não tem nem como justificar o Ministério Público fazendo isso contra nós. Conforme o artigo 395, 3º do Código de Processo Penal, o regular exercício do direito de ação penal necessita de justa causa, consubstanciada na prova, materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria. E, no caso, não é possível extrair do caderno investigativo indícios suficientes da autoria. Imagina, nós colocamos 2 anos ou mais água para essa mulher todos os dias numa seca. Quando que nós poderíamos ser perseguidores políticos de um bicho desse? Mas foi lá, usou as instituições. Nas linhas gerais, a vítima, essa senhora em seu depoimento declarou que o casal investigado, Renato e Magda, são seus vizinhos e que tais pessoas há tempos implicando e brigando com vários moradores daquela localidade. Ela é deusa, ela fala em nome dos outros. Para ver que não bate bem. É aquela do tirinho que veio aqui, aquela que foi na Record com o primeiro delegado, daquele conluio lá. A declarante afirmou que já foi injuriada, caluniada e difamada por Magda algumas vezes. Não, todas as vezes que eu falei algo dela, eu sou substanciada em provas do meu dia a dia e do que nós temos passado com essa maníaca. Afirmou que já foi injuriada, caluniada, difamada algumas vezes. Segundo, relatou em 22 de março de 23. A declarante estava no seu local de trabalho e se fez presente sem qualquer motivo. Isso aí eu já li para vocês. Enfim, vamos ler aqui o que interessa da decisão. Aqui, ó. Evento 1, vamos ver se tem algum outro evento. Eles estão julgando esse evento. Nós continuamos questionando contra essa mulher, porque essa mulher continuou nos provocando, ao ponto de me impedir de subir para casa cuidar meus filhos. Já tinham conseguido xingar tanto os funcionários públicos da 10ª, que veio até o delegado-geral da Civil aqui para me extraditar de novo, algemada, com core, com viatura de balneário, com aquela loucuragem toda. Os próprios core de balneário me colocaram num carro da Polícia Civil com ar-condicionado para ser conduzida, de certo que eu não sou tão perigosa, senão eles tinham me jogado na viatura deles. O que está acontecendo? Aonde a gente vai parar com a loucura dessas maníacas políticas? Elas sim são maníacas politiqueiras. Infiltraram arma na lanchinha do Renato. Fizeram tudo isso, tiveram apoio policial, sim. E que seja uma laranja podre de dentro daquela unidade de segurança pública tem que ser apurado com força e veemência e imediatez, ou seja, para ontem. Isso que desencadeou quando o Renato manda isso para lá. Aí acontece tudo aquilo que aconteceu aqui em casa. Verifico, porém, que não há nos autos prova alusiva à materialidade do delito. Vez que não restou juntado aos autos imagens que pudessem comprovar a ida do Renato à loja da autora para cometer crime stalking ou testemunhas oculares que pudessem confirmar os fatos ocorridos naquele dia. Assim como ficou demonstrado qualquer prova de
infração do delito da perseguição por Magda, também indiciada. Pô, tava dentro de casa, como é que eu fui indiciada nesta loucura? Ai, Matheus, bota para lá o seu caderno, já vou conferi-los. Fecha ele. Ele está escrevendo, começando a parte da cursiva dele. Aqui nós temos outra parte que me intriga. Se ela estava filmando abusivamente os meus filhos, como a Vitória Fortes também fazia, por que ela está nos processando? Que arranjado é esse na delegacia? Desta forma, os fatos narrados por vítima não são de possível armazenamento, como através de mensagem que poderia ser compartilhado para engrandecer o processo investigativo. Entendo que o esclarecimento acerca do delito se resolveria por ocasião da instrução probatória, de modo que eventual ação penal estaria fadada à improcedência. A deflagração da ação penal exige justa causa e consubstanciada na prova materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria. No caso, porém, não há elementos informativos seguros. Não resta outra alternativa senão proceder ao arquivamento do feito sem juízo, superveniência e outras provas. Artigo 18, papapá, o exposto do Ministério Público. Enfim, o que esse Afonso, promotor de justiça, fez em tudo isso daqui? Percebeu a falácia, percebeu que existia mais coisa e que o trabalho tem que ser feito na delegacia. Como que uma delegacia quer transformar isso num inquérito e um Ministério Público extremamente mal administrado abre um inquérito para fazer esse tipo de investigação? Quando, na verdade, esse ser, essa vivente, essa mulher vivente e vizinha, sim pratica crimes de difamação. E nós podemos apresentar os vídeos, inclusive onde ela diz que um cidadão chamado Fabrício, do restaurante Coração de Mãe, teria que matar o Renato para parar de se incomodar. O que o Fabrício pode estar incomodado com o Renato, que nem mora mais no ponto 16, se não é campanhas de ódio que eles orquestram entre eles, senhoras e senhores do Ministério Público? E eu quero ser compassiva e prudente na minha fala e dizer o quanto depois dessa queixa que ela e a Vitória Fortes armaram contra a família e amigos, usando o conselho tutelar, aqui tem uma parte que ela diz assim, ó, que ela recebeu uma ligação de Vitória Fortes, que eu estaria fazendo vídeo me difamando elas. Elas entendem como difamação aquilo que eu estou deflagrando denúncias contra elas nos meus vídeos por elas estarem filmando e perseguindo o meu adolescente, sempre querendo jogar em cima das crianças. Aqui, ó, achei. Por fim, informou que no momento em que ela registrava o boletim de ocorrência na delegacia, recebeu uma ligação de Vitória de Abreu Fortes, a qual lhe contou que Magda fizera vídeos nos quais acusava a vítima, no caso essa senhora, de ser traficante de vender drogas onde trabalhava. Eu já refutei isso no depoimento gravado da delegacia. O que eu falei no vídeo também é bem claro, que ela ia apoiar Jonas Maconha a colocar uma mesa de drogas aqui na frente, porque agora o governo venceu e podia fazer isso como comércio e nós teríamos que aceitar tudo. Eu repito pela terceira ou quarta vez nas redes sociais exatamente o que eu falei. E elas vão na delegacia e modificam para tentar ser as vítimas. Além da ameaçada, além de tê-la acusado de ter ameaçado colocar fogo na casa dela e dos seus filhos dentro. Sim, isso ela fez. Ela trouxe o Heré, quando ele vinha despido. A gente tem até filmagens de noite dele chegando aqui em cima,
fazendo essas gritarias, essas ameaças, e ela mesma denuncia sobre o que ela mesma fez. Então é uma loucura, realmente aquela coisa da bala que deu aqui e depois subiu aqui. Então, qualquer especialista forense que lê esse documento vai entender que nós estamos mediante maníacas com problemas psicológicos e que isso não seja motivo para aliviar as penas delas. Porque não quer dizer que porque está meia tantã das ideias que pode sair por aí agredindo crianças, jogando bomba em crianças, jogando as caixas das frutas da criança, dizendo que não pode ficar no pátio onde que não é pátio dela, poxa! E é isso, foi isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para demonstrar. Quando o Renato pediu aqui, ó. Foi a última coisa que aconteceu. Depois é eu que informo que eu não consegui chegar em casa. O Renato mandou esse PDF, mandou aqui que estavam usando a nossa imagem, chamando nós de dupla do enxofre, denunciou o VAD retrô, tudo isso já está feito. Tudo isso está feito e quando eles vieram e nos levaram, né, nós estávamos deflagrando sobre essas coisas, sobre essas pessoas que querem ser simplesmente vizinhos e não são simples vizinhos. Porque eles não têm o direito. Ó, mais um amigo pedindo como que a gente está. É incrível que é daquele grupo, sabe, de antigo. Aqueles mais velhos, sabe, incríveis, que tem sempre uma palavra à altura das crianças e da educação que eu dou para as crianças, do método que eu uso, o método MEG, meu próprio método para ensinar meus filhos. E com certeza eu vou mostrar essa caligrafia do Mateus, como é que ficou a letrinha dele. Mateus está com saudade do papai. Que lindo, que emocionante. Senhoras e senhores, obrigado por estarem acompanhando, para essas poucas pessoas que acompanham os meus vídeos. Eu espero que amanhã eu possa colocar os vídeos da abordagem do nosso portão sendo arrancado com pé de cabrito, entrando toda aquela quantia de 20 polícia, 16 polícia na conta do Serginho para examinar nossa casa, por causa que as denúncias não devem ter sido leves dessas pessoas lelé da cuca. O Renato não é um fabricante de nada a não ser descargas, peças para barco. E se as minhas crianças em algum momento fazem os brinquedos deles, os barquinhos, faz parte da educação deles. Nós somos as mesmas pessoas de bem que chegamos na Lagoa da Conceição naquele ano para fazer o remédio, que não aceitávamos showzinho de drogadição do lado da nossa casa e crianças no meio de toda aquela maconharia. Nós continuamos sendo essas pessoas, independente do que a sociedade faça. Eles podem continuar fazendo, mas nós não vamos tolerar isso mediante aqui a nossa nave, mediante o que nós construímos de oficinas, de laboratórios, de alimentação para saúde plena dos nossos filhos, autonomia na saúde e autonomia na educação. Em relação a também não poder frequentar ambientes totalmente dominados pela fofoca stalking e algo como isso que acontecia nas delegacias, e não querer colocar o nosso Mateus à disposição disso. Acho que sou o suficiente, como expliquei para a senhora juíza da custódia, que eu tinha ficado mais na educação das crianças, mas isso não significa que eu não consiga cuidar da oficina e, se preciso, voltar às atividades como terapeuta capilar para conseguir manter a casa como o Renato sempre manteve. Lembrando que qualquer atuação das instituições que seja, a partir desse momento, desfavorável à mãe de família e às crianças, depois de todo o terrorismo que passamos, a vulnerabilidade na segurança pública, que sempre veio em defesa dos bandidos e não em defesa da família, também a gente vai continuar cobrando nas redes sociais. E que o Renato venha para casa imediatamente. Eu não aguento mais receber pedidos de trabalho
E não são os meus filhos que fazem descarga, não são os meus filhos que fazem peças maravilhosas para colocar nos barcos, não são os meus filhos que trabalham, é o Renato. Não sou eu que uso solda, é o Renato. Não é o Mateus que está aprendendo, que está desfrutando, que está conhecendo como funcionam os processos de soldadora, que produz nada. Não é Mateus de 9 anos que produz. Isso tem que ficar muito claro nessa fala de hoje para desbancar o grupo terrorista de extrema esquerda que se formou na Costa da Lagoa entre vizinhos drogados e que insiste em sequestrar os nossos filhos usando as instituições públicas, como se fosse propriedade particular do grupo. E que em dados momentos as próprias instituições e seus gerentes, seus administradores têm mostrado que sim, que trabalharam para eles. Mas o que elucida os fatos, como diz minha mãe, são as provas contundentes que têm que ser apresentadas. E que Renato muito bem apresentou antes de ser recolhido dessa forma brutal, cruela e injusta de dentro da sua própria casa. Um beijinho, beijinho, pau, pau na moleira. Até mais.